Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, canal 7 da NET, e pela internet, através do site www.tvriopreto.tv, www.tvriopreto.tv. E aí nosso programa é assistido ao vivo em várias partes do Brasil e até do mundo, por que não, já que não existem fronteiras para a internet. O programa de hoje vai tratar de um assunto muito interessante, muito importante, e é fundamental que as pessoas tenham bastante conhecimento a respeito desse assunto sobre o qual nós vamos conversar hoje aqui. A questão do transplante de medula óssea. A grande dificuldade para a realização de transplantes de medula óssea é um procedimento médico muito comum já, muito tranquilo de ser feito no Brasil e no mundo, mas a grande dificuldade é encontrar o doador, encontrar a medula compatível para que ela possa ser utilizada e aí salvar muitas pessoas. A Polícia Militar de São José do Rio Preto está envolvida numa campanha, a campanha Batalha pela Vida, Cadastro e Doação de Medula Óssea. E o personagem central dessa campanha está nos dando a honra de sua presença aqui no nosso programa. É o Tenente Anderson Nunes, que teve leucemia há questão de algum tempo atrás, não é isso? Há 2 anos, né, Tenente? E viu de perto como é a situação dessas pessoas que passam por essa doença. Felizmente, o Tenente Anderson está recuperado, recebeu essa bênção, ele costuma dizer dessa forma, né? E não se conformou em apenas agradecer essa bênção de Deus, mas em fazer com que essa bênção possa chegar também a outras pessoas. É isso que está sendo feito através da campanha Batalha pela Vida, Cadastro de Doação de Medula Óssea. Para isso, nós vamos conversar com o Tenente Anderson aqui sobre vários aspectos que envolvem essa questão toda. Tenente, como nasceu essa ideia e como é que está indo essa ideia da campanha da doação aqui em São José do Rio Preto? Como é que está indo até agora? Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu que tenho que agradecer. Primeiramente, boa tarde, né, a você, boa tarde aos telespectadores. Né? Gostaria primeiramente de agradecer esse espaço. Né? Muito obrigado pelo espaço. Essa campanha nasceu, eu tive um diagnóstico em 2012. Eu pertencia à agência de inteligência aqui do 17º Batalhão de Rio Preto e havia acabado de prender uma quadrilha que havia matado um tenente-coronel da aeronáutica e um escrivão em Nova Granada. No outro dia, ao acordar, notei que havia algumas pintinhas vermelhas na minha perna, né? E aí eu fui até o médico da polícia, expliquei a situação com ele e perguntou: Anderson, você está sentindo alguma coisa? Eu falei: não estou sentindo nada. A única coisa são essas pintinhas vermelhas na minha perna, né? Aí ele pediu um exame de sangue e eu fiz o exame de sangue e diagnóstico leucemia. Voltei a conversar com esse médico de novo, né? Ele que me deu a notícia. E eu falei assim, agora eu preciso ir em casa, avisar minha família, avisar minha esposa. Ele falou: Anderson, você não está entendendo, né? Tinha dado no exame, só para você ter uma noção, eu estava com 8.000 de plaquetas, né? O normal é 150. Na verdade é o seguinte, esse número de plaquetas, a plaqueta é o que mantém mantém o sangue dentro do organismo, né? Certo. Evita hemorragias. Aquele furinho que eu tinha feito para colher o exame de sangue, ele não parava de sangrar, eu tinha que ficar tamponando um bom tempo. Ele falou: você não está entendendo, você está sangrando por dentro. Então aí já vem o primeiro alerta em relação à doença, né? Primeiro, que é uma doença silenciosa. Segundo, cabe um alerta: é o seguinte, sempre que aparecer qualquer sinal diferente do seu corpo, qualquer sintoma diferente, não espere, né? Procure um médico, né? Que o médico vai te orientar da melhor forma possível, vai te pedir os exames necessários. É assim, Rei, se aquela noite, naquele dia eu não tivesse procurado o médico, talvez eu não teria acordado no outro dia. E aí o que aconteceu? Depois do diagnóstico, eu passei por quimioterapias, né? E nesse período de quimioterapias, eu acabei convivendo com muitas pessoas, sofrimento dessas pessoas e seus familiares. E depois, quando eu recebi essa bênção maravilhosa de Deus, Ele tocou no meu coração e falou assim: e aí, e agora? Agora, você passou por tudo isso daí, né? Viu uma realidade diferente daquela que você conhecia, né? O que você vai fazer agora? Se você não fizer nada, você imagina aquelas pessoas que não passaram por isso, né? Que não tiveram essa sorte, essa bem-aventurança, não é isso? Não sei importante. E aí o que acontece? E aí eu comecei assim, eu preciso fazer alguma coisa.
a primeira coisa que me veio à cabeça é ir ao quartel e falar a respeito para as pessoas. Porque durante esse período eu vi que havia muitos mitos em relação a cadastro e transplante de medula óssea. E ainda inclusive, há, né? Daqui a pouco a gente vai até falar bastante sobre isso, mas realmente inclusive eu era uma dessas pessoas que tinha esse mito na cabeça e acreditava nesse mito, né? Foi então que eu fui ao quartel, procurei o Tenente Rafael, né, que foi a primeira pessoa que acreditou em mim, né? E a primeira pessoa que me deu um apoio assim, fora do normal. Esse menino eu passei para ele o que havia acontecido, o propósito que Deus tinha colocado na minha vida. E ele começou, assim, junto comigo, a gente começou uma construção dessa campanha hoje, que é a Batalha pela Vida, mas é uma campanha que começou assim. Era para ser uma campanha só dentro do quartel, né? Só dentro do quartel, a gente tinha feito um vídeo, e a gente estava assim, a gente entende um pouquinho de segurança pública, agora de montar vídeo, essas coisas, a gente não entende muito. A gente fez um vídeo, inclusive ele me ligou de final de semana, a gente foi lá, gravou os finais de semana, não tinha onde, gravamos um vídeo bem amador, né? E a gente resolveu, onde que a gente vai divulgar esse vídeo? Pra você ter noção, a gente foi até ver um circo aqui uma época atrás, e a gente viu que no intervalo do circo tinha um espaço que não passava nada. Então a gente resolveu falar assim, a gente precisa difundir essa ideia, vamos conversar com o dono do circo. E aí a gente foi lá, o dono do circo concordou, passou esse vídeo, até, só para você ter noção, até em quermesse a gente foi para tentar passar esse vídeo, porque a nossa vontade era esclarecer as pessoas. Claro. Tenente, e o seu caso específico, como foi resolvido? Como é que o senhor conseguiu a medula compatível? Como é que se obteve essa... Não, é assim, ó, eu vou te dar mais ou menos a resposta que nem o médico deu no dia do lançamento da campanha, né? Ele falou assim, hoje ele compara essa doença como a lepra antigamente. É assim, existe o tratamento, o primeiro tratamento da leucemia é com quimioterapia. E casos são tratados com sucesso com a quimioterapia. Quando a quimioterapia não resolve, aí sim você vai precisar de um transplante de medula. Então hoje a leucemia é uma doença curável através da quimioterapia. Em último caso, quando não tem, a quimioterapia não gera efeito nenhum, aí sim você parte para a parte mais difícil, né, que é essa parte de transplante. No seu caso foi resolvido pela quimioterapia, graças a Deus. Tá. Pela quimioterapia. Bom, a gente já disse agora há pouco que existem muitos mitos que envolvem essa questão, mas antes de falarmos sobre esses mitos, eu vou pedir a sua permissão para a gente exibir um vídeo, aliás, um vídeo produzido pela própria campanha, né, pela campanha Batalha pela Vida. O pessoal aqui da TV Rio Preto participou de certa forma desse vídeo, a gente fica muito contente em ter podido ter feito isso. Vamos mostrar esse vídeo, daqui a pouco a gente volta aqui para continuar conversando com o Tenente Anderson. Vamos ver. Nasce mais um dia, e com ele também nasce a esperança nas pessoas que sofrem de uma terrível doença. Elas precisam de todos nós para ajudá-las a vencer a batalha pela vida. Bom, meu nome é Luciana, ele é o Cláudio. Nós somos pais do João Pedro. Em 2009, nós descobrimos que o João tinha leucemia. Ele passou por todo o tratamento, ele perdeu o cabelo, ficou carequinha. Foi um tratamento muito difícil, né, João? Muito doído, é muito furo, é muito sofrimento. Sempre depois das químios tem uma outra internação. Em outubro de 2012, nós descobrimos que o João precisava de transplante de medula. Sou mãe do Brian e tudo começou quando ele teve uma febre alta, né? E antes disso tinha aparecido um carocinho aqui, no pescocinho dele. Aí o médico de Fernandópolis falou assim que tinha que fazer a internação para poder colher uma biópsia, né? Aí colheu essa biópsia dele e eles viram que tinha que ser um tratamento mais crítico, né? Que seria, que ele já suspeitava desse câncer, né? Ficou internado 36 dias, aí ele colheu essa biópsia de novo para poder saber de qual tipo seria. E nesse meio tempo, ele teve 5 crises compulsivas, então ele teve que ir para a UTI. Depois de lá, ele subiu para o quarto e veio a suspeita e a certeza de que era uma leucemia. Toda mãe tem medo de perder seu filho, né? E esse medo eu tive. Mas graças a Deus está aqui, né? Hoje, uma lágrima hoje é grande, né? Mas a vitória vai ser maior ainda.
acredite. Foi quando fizeram uma reunião, me levaram para uma sala, deram medicação para mim. Aí esse médico chegou e falou assim: mãe, o Luiz Felipe, ele está com leucemia crônica. Eu falo para o senhor assim, quando ele falou para mim, eu não sabia direito o que era uma leucemia crônica, mas eu achei que de todas as formas era a pior doença que existisse. Quando eu saí para fora, que eu vi o primeiro carro, eu me joguei, porque eu não queria viver. Eu falei assim, poxa, eu perdi minha mãe, agora eu vou perder o meu filho. Eu pensava, Senhor, me dê força para mim poder aguentar. Meu filho chegou numa situação que ele só falava que queria morrer, porque ele via as outras crianças sem perna, outros sem braço, outros não sei o que, então ele achava que ele ia ficar daquele jeito. Então ele falava assim, mãe, eu não quero ficar assim, mãe, eu quero jogar bola. Então eu peço, por favor, assim, de todo o coração, tente ajudar a doar uma medula óssea. Isso é uma coisa simples, não é complicada, não é doloroso. Meu nome é Elaine, eu sou mãe do ser mais precioso da minha vida, que é a Cristina. Quando a Cris tinha 11 anos, nós descobrimos que ela tinha leucemia. Tratou, tudo bem. O ano passado, em junho, descobrimos que a doença voltou. E agora ela precisa de um transplante de medula. Você vê que você depende das pessoas, você necessita da compaixão das pessoas, porque é você, outra pessoa, que pode salvar a vida da minha filha. O tratamento é agressivo e agora ela precisando desse transplante é mais complicado ainda. Então eu imploro para que quem puder, tiver amor no coração e Deus, que vá, procure e doe medula para minha filha. Não só para ela, perdão, mas para quem precisa. Acho que as pessoas tinham que se conscientizar um pouco mais. Porque às vezes eles podem pensar assim, que nossa, é uma coisa muito difícil doar um pouquinho de medula. Só que para eles é difícil, mas pra gente pode estar salvando nossa vida. Ela me dá muito vômito. Às vezes eu quero ficar só deitada. E aí, nossa, é muito triste, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Então é muito difícil ficar esperando. A medula óssea é um tecido localizado dentro dos nossos ossos, de todos os ossos da criança e no adulto, principalmente nos ossos planos. É a partir da medula óssea que nós vamos produzir todo o nosso sangue. Portanto, ela é fundamental na vida do indivíduo. Bom, quando a gente fala de medula óssea, nós temos que deixar bem claro o seguinte. Existe medula óssea e existe medula espinhal. A medula espinhal é medula do sistema nervoso, não tem nada a ver com medula óssea. O transplante de medula foi criado para tratar uma doença chamada aplasia de medula. A partir desses tratamentos iniciais, que era o único tratamento para essa doença na época, outras doenças foram incorporadas nessa linha de tratamento, principalmente leucemias, linfomas e algumas doenças genéticas. Esses indivíduos portadores dessa doença, normalmente não têm outra forma de tratamento a não ser o transplante. Portanto, ele é vital para essas pessoas. Qualquer indivíduo de 18 a 55 anos pode doar medula óssea. No Brasil, acredite-se que uma doação compatível seja possível entre 100 a 150 mil doadores. Para isso foi criado um REDOME, que é um Registro Brasileiro de Doadores de Medula. Esse registro hoje está na casa de 3 milhões de indivíduos cadastrados. Acredita-se, matematicamente falando, que acima de 4 milhões, a probabilidade vai estar muito próxima a 100% de achar um doador brasileiro para um paciente brasileiro. Para o indivíduo se cadastrar no Registro Brasileiro de Doadores de Medula, basta ele comparecer a um hemocentro, ele vai ser coletado uma pequena amostra de sangue, como se faz um exame normal,
E o laboratório do Hemocentro vai processar a tipagem do sangue desse indivíduo. Não a tipagem ABO-RH, é uma tipagem especial chamada histocompatibilidade. Feito isso, o próprio laboratório vai inserir no registro os dados desse doador. Bom, uma vez que achou um indivíduo compatível com o receptor, esse indivíduo, então, a chance de 100 a 150 mil, né? Ele vai ser convocado por onde ele foi feito o cadastro para que faça a doação agora sim de medula. Bom, a primeira forma é a forma de punção. A segunda forma, através de coleta por aférese no sangue periférico. E a terceira forma, através de coleta do sangue do cordão umbilical. Bom, uma vez convocado o doador, ele vem para o centro de transplante, levado até o centro cirúrgico e sob anestesia é feita a coleta. A coleta é uma punção na bacia, tanto na direita como na esquerda, de onde é coletado então a medula óssea. Feito isso, ele é indolor, porque ele está anestesiado. Se tiver algum problema depois de dor, um simples analgésico resolve e ele então é liberado para casa. A fezes é um procedimento bastante simples. O doador vem 5 a 6 dias antes da unidade de transplante, é fornecida a ele uma medicação que vai recrutar a célula da medula para o sangue periférico, a célula que interessa para o transplante. Feito isso, ele é colocado então numa máquina chamada máquina de aférese, e essa máquina seleciona essa célula. Somente essa célula, o resto do sangue volta para o doador. E com essa célula então vai ser feito o transplante. O cordão umbilical, que é uma outra forma de doar, ela foi criada para facilitar ou para aumentar o número de doadores viáveis no Brasil. Para isso foi criado um sistema chamado Brasil Cord. O Brasil Cord é distribuído pelo país inteiro e tem centros de captação de cordão umbilical. Nós temos que enfatizar que os procedimentos de qualquer uma das três formas são muito seguros, né? E feitos sempre intra-hospitalar, portanto com máxima segurança para o doador e para o receptor também. Nós temos que sensibilizar a nossa população que doar medula é uma coisa muito importante. E muitas vezes a única situação de salvar o indivíduo. Eu não tenho outro procedimento a ser feito em determinadas situações que não seja o transplante de medula. E é um procedimento seguro, como a gente comentou, e indolor. Então, não custa nada. Doe sangue e doe medula, que a população precisa disso. Quando você descobre que tem alguém na sua família que tem um problema tão sério, que é necessário fazer um transplante, o chão sai dos teus pés. Você fica pensando assim, isso não podia estar acontecendo na minha família, né? Depois do transplante, eu consegui até ir de um hospital até o alojamento que eu fiquei, que era em torno de 3 quilômetros, andando, sem nenhum problema. Então, quer dizer que correu, graças a Deus, tudo bem. Ser doadora foi um presente para mim, poder ser doadora. E, assim, todas as pessoas que tiverem condições, que têm saúde, eu falo para elas, assim, é tão bom você olhar para alguém que você vê que não tem nem mais uma expectativa de vida, porque, na verdade, é assim que a pessoa se sente quando ela se vê num problema tão sério e tão... que ela pode dar essa chance. O que eu tenho que falar para ela é que nada nessa vida, tudo que eu fizer, vou conseguir devolver esse gesto que ela fez de amor, de cumplicidade, de carinho, de tudo que ela fez por mim. Porque ela doou a minha vida, ela me deu a vida de volta. Eu perdi a vida, estava perdendo a vida com 21 anos de idade, na força da idade, que seria a força da idade. Mas a doença veio e a doença é muito sorrateira. Você perde as forças, você perde... um jovem de 21 anos não tinha força para mais nada na vida. Estava cansado, com hemorragias, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Foi quando descobri a doença que eu fui doar sangue no Hospital das Clínicas de São Paulo, porque minha profissão, a gente sempre é doador, e fui fazer um gesto de doação e descobri que eu tinha um problema gravíssimo, que só através do transplante resolveria. Eu me chamo Michele, sou mãe do Gustavo,
que aos 2 aninhos descobriram que ele tinha leucemia. A doutora já falou logo pra mim que a leucemia dele agora só sararia com transplante de medula óssea. Já tive vontade de desistir muitas vezes, não foi nenhuma nem duas. Chegou a um ponto dele olhar em mim e falar: mãe, me perdoa, eu tô fazendo você sofrer. Um dia ele olhou em mim e falou: mãe, quando eu for embora, eu vou sentir muita saudade de você e da casa. Na sexta-feira da paixão ele ficou ruim. No domingo de Páscoa ele entrou na UTI. Entrou na UTI já com traços de coma dele mesmo. E a doutora chegou em mim na terça-feira depois e falou pra mim: mãe, ele não passa do final de semana. A doutora já entrou em contato novamente com o hospital, porque depois de 3 meses de cadastro no Redome, ele achou o doador, um da Alemanha e um cordão umbilical. Mas acabou sendo uma doadora de Juiz de Fora, uma moça de Juiz de Fora, de 22 anos. É o que a gente, da identidade que eu conheço dela, é essa. E ao momento que ele recebeu aquela medula, eu chorei muito quando ele estava recebendo. Porque ele estava, como diz o médico, ele estava nascendo de novo. Ele estava renascendo. Meu nome é Maria Neide de Oliveira Fioravante. Sou casada e tenho 2 filhos. E fui me cadastrar, mas por acaso. Fui levar meu filho para fazer doação de sangue. E a moça me perguntou se eu não gostaria de ser doadora de medula. E aí foi que eu fiz meu cadastro. E depois de 8 anos, me ligaram dizendo que havia uma pessoa que talvez seria compatível, que eu pudesse fazer os exames novamente. E conversando com um médico, descobri que era um garoto da Argentina que precisava da minha medula. Não pensei 2 vezes, conversando com ele, me explicou todo como seria o procedimento e criei coragem e Deus me iluminou e fui. As pessoas às vezes ficam em dúvida quanto à doação, tem muito medo, mas é uma coisa muito segura e muito gratificante. Pensei, quando me ligaram, sobre a situação dessa mãe. Me coloquei no lugar dela. E como eu tenho filhos, também poderia ser meu filho que estivesse precisando. Ou alguém de minha família, um irmão, um sobrinho, algum parente próximo. E toda vez que eu lembro disso, eu fico muito emocionada mesmo. E agradeço a Deus de ter me dado essa oportunidade. E acredito que ele esteja bem, com a graça de Deus. Porque talvez um dia eu possa precisar e ninguém pode me ajudar. E as outras crianças também. E a gente tem que ficar esperando, ficar nessa espera, às vezes nunca vai conseguir. Gente, o vídeo realmente impressionantemente toca as pessoas, né? A gente aqui dentro sente isso, imagina todas as pessoas que travam contato com esse vídeo, com essas informações, acabam vendo isso. Bom, tem algumas informações, queria conversar aqui com o tenente sobre esse vídeo. A gente viu agora o menino João Pedro, né? Um dos depoimentos do vídeo, ele está logo no início. Infelizmente não está mais com a gente, não houve tempo, isso, né? O que aconteceu com o João Pedro? Por que não houve tempo de fazer o transplante de medula óssea nele, tenente? O Rei, assim, infelizmente é uma doença ingrata, né? E as pessoas não têm muito tempo. Uma prova disso é o João Pedro. Eu convivi muito com o drama dessa família, né? Eu conheci o pai dele, o Cláudio, uma ótima pessoa, faz muitas campanhas, ajuda muito. Inclusive agora perdeu o João Pedro e a dor que ele está sentindo, ele se fortaleceu ainda mais. Ele ligou: tenente, essa guerra eu vou travar até o final da minha vida. Eu estou junto com o senhor aí.
A hora que o senhor precisar, eu já descansei o tanto que eu tinha para descansar. Eu estou junto. O que aconteceu com o João Pedro? Até, inclusive, ontem passou uma matéria do Fantástico. Isso, passou uma matéria no Fantástico ontem. Numa situação semelhante, né? Uma situação semelhante, doação entre irmãos, né? O que aconteceu? O João Pedro ele precisava de um transplante de medula. Ele já tinha um irmãozinho, uma irmãzinha que não era compatível com ele. Aí o casal, naquele desespero de salvar a vida do filho, resolveram ter outra criança. Tiveram uma menininha o ano passado. Há 2 semanas atrás, eu fiquei sabendo que fizeram o teste de compatibilidade com a irmã. Deu 100%. Nossa. Todo mundo ficou muito feliz. Eu conversei com o pai dele um dia antes do falecimento, até 11 horas da noite. Tinha chamado para ele no lançamento da campanha. Ele falou, tenente, é o seguinte, estou só aguardando a alta do João Pedro, né? Porque assim, é uma doença difícil, porque qualquer infecção gera risco. E ele tinha pegado a infecção e ele estava no hospital, na UTI. E aí é o seguinte, foi 100% compatível, ele estava precisando se recuperar dessa infecção para poder fazer o transplante. Mas infelizmente, né, não deu tempo e ele acabou falecendo né, infelizmente foi uma história um pouco triste. Não teve o final feliz como teve ontem lá no Fantástico. Pois é. E o caso da Krishna, né? Essa menina que também aparece no vídeo ali, o que aconteceu com ela? Conta aí, tenente. Isso, na verdade a Krishna, assim, essa campanha ela não visa só conscientizar, né, orientar e quebrar os mitos, né? A gente viu o seguinte, que existe uma falha na forma de localização das pessoas compatíveis. E inclusive, assim, a gente está fazendo uma propositura, fazendo motivos para a propositura de uma lei federal, para mudar essa forma de localização das pessoas. Inclusive, a gente quer dar o nome dessa lei de Krishna Damasceno, que é o caso dessa adolescente de Mirassol, que é assim, ó, probabilidade de se encontrar uma pessoa compatível hoje é de 1 em 100 mil, umas pessoas falam de 1 a 100 mil, outras falam de 1 a 150 mil, de achar uma medula compatível. É difícil achar uma. Você imagina, essa moça conseguiu 5 pessoas compatíveis. E ela acabou falecendo porque não conseguiram localizar nenhuma das 5 pessoas. Quer dizer, essas pessoas já tinham se cadastrado em algum momento da vida, algum dia, mas não foi possível localizá-las a tempo de fazer o transplante. Porque assim, a gente vê que a gente tem, assim, na exposição de motivos a gente alega assim, um dos motivos a gente alega o seguinte, nós vivemos hoje uma vida muito acelerada, né? São muitos compromissos, filho, uma vida diferenciada, uma vida corrida hoje em dia. Então assim, a gente coloca uma exposição que assim, exigir demais às vezes das pessoas que se lembre que toda vez que trocar de celular, que hoje rotineiramente a gente faz isso, né? Toda vez que mudar de endereço, mudar de celular, se lembre que tem um cadastro, né, que está cadastrado no Redome, né, no Banco de Doadores de Medula, né? E aí que ele precisa entrar no site para fazer essa atualização. Mas assim, enquanto a lei ainda não for proposta e não seja aprovada, eu peço assim, para as pessoas que têm cadastro, né, que são cadastradas no Banco de Medula Óssea. Nós temos um site, junto com essa campanha a gente lançou um site também. Esse site é www.batalhapelavida.com, tá? Quero só fazer uma observação, não tem o BR, é www.batalhapelavida.com. Lá vai ter um botão grande, que você vai clicar ao lado do botão, ele vai abrir, está escrito assim nesse botão, né? Atualização de dados do Redome. Você vai clicar nesse botão, vai abrir a planilha do INCA, né? E aí só preencher os dados e enviar. Você vai estar atualizando seus dados no Redome. A gente já viu aí que tem que atualizar, né? Tem que atualizar. Localizar as pessoas. Tem que atualizar. E assim, ó, você viu que no vídeo a Maria Neide, que foi aquela doadora para a criança argentina, que ela só foi localizada porque ela não se desfez do celular dela, ela passou para a filha. Olha. Né? E se ela não tivesse passado para a filha, talvez ia ser uma história diferente. Ia ser uma história triste, onde que, graças a Deus, foi uma história feliz. Ainda bem. Tenente, eu vou pedir a sua licença para a gente fazer um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco para continuar conversando sobre esse assunto, inclusive para a necessidade de derrubar certos mitos que ainda cercam esse assunto aí. Só uma curiosidade, o senhor já teve a doença, já se recuperou felizmente, sem a necessidade de fazer o transplante de medula óssea. O senhor tinha quantos anos na época? Qual era a idade na época? Só para ter uma ideia, porque a gente parece que essa questão da leucemia afeta pessoas de diferentes faixas etárias, é isso? Isso, ela não faz... Ela é assim, ó, Rei. Uma das constatações que eu tive é assim.
Quando eu fiquei sabendo da doença, assim, a primeira pergunta que você faz é o seguinte: por que comigo, né? Por que eu falo assim, por que comigo? Que é assim, ó, pratico esporte regularmente, tenho uma alimentação saudável, não fumo, não bebo. Você fala, pô, cuido tanto da saúde, por que aconteceu comigo? E é assim, ó, então ela não tem predileção e não tem distinção. Ela atinge desde recém-nascido até pessoas idosas. E homens e mulheres. Homens e mulheres. Negros, brancos, asiáticos, todo mundo. Então, assim, é uma doença cruel, que não escolhe quem estiver na frente e ela pode atingir. Bom, mas tem muitas possibilidades hoje da cura através da quimioterapia e através do transplante de medula óssea, e o êxito dessa cura através do transplante de medula óssea depende muito de você, da sua participação, do seu cadastramento junto ao Redome, né, que é o órgão do Ministério da Saúde que organiza esse banco de dados, né, fazendo com que os institutos médicos, as instituições médicas tenham acesso a essas pessoas. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com o Opinião Cidade, aqui pela TV Rio Preto, conversando hoje com o Tenente Anderson Nunes sobre a campanha Batalha pela Vida, cadastro e doação de medula óssea. Um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Nós fazemos a TV Rio Preto. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta.
seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar, só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Pois é, estamos de volta com Opinião Cidade e vocês viram aí o mote dessa campanha de doação de medula óssea, Batalha pela Vida, né? Junte-se a nós na Batalha pela Vida. Tem esse VT, esse comercial de 30 segundos que a gente viu agora há pouco aí, e tem um site, né, que está à disposição das pessoas que quiserem, sobretudo, atualizar o seu cadastramento, o seu cadastro, né? O site é o www.batalhapelavida.com, não tem BR. batalhapelavida.com. Nós temos aí algumas imagens do site que está à disposição das pessoas através da internet, e as pessoas podem então se atualizar, se informar sobre tudo isso e ajudar a destruir alguns desses mitos, né, Tenente? Olha aí que bacana, a imagem do site. E aí tem um botão que tem aquele vermelho ali, ó, que a gente está vendo no canto da tela, aqui, do meu lado esquerdo aqui. Subir mais um pouquinho até, não sei se dá para subir lá, acho que não dá. Acho que não. Então, olha lá, atualizar dados, ó lá. Atualizar dados do cadastro. Só clicar naquele botãozinho do lado, já vai abrir o cadastro do Redome lá. Você já percebeu a importância dessa atualização de dados, né? Porque senão você, que às vezes é doador, pode não ser localizado no momento em que a sua medula compatível servir para salvar a vida de alguém, né? Então, isso é muito importante. Quer dizer, não basta a pessoa simplesmente ir lá e fazer o cadastro, mas ele tem que se atualizar, porque senão ele não vai ser encontrado. Isso. E essa tem sido a grande dificuldade das campanhas, não é isso, Tenente? Isso, é assim, ó. Na verdade, a campanha Doar é Legal, Batalha pela Vida, ela nasceu que a gente queria, com esse vídeo aí que foi feito, a gente queria tornar os policiais multiplicadores da boa informação e acabar com os mitos, né? Então a gente viu também, durante essas pesquisas, para a confecção do vídeo e elaboração da campanha, a gente acabou deparando com algumas situações que a gente chamou de colaterais, né? O primeiro colateral, na verdade, foi justamente essa forma de localização do Hemocentro, né? É assim, ó, deixa eu explicar como que funciona. Hoje, para você cadastrar, você vai até o Hemocentro, é colhida da veia do braço uma amostra de 4 a 5 ml de sangue. Ou seja, muito pouco. Muito pouquinho. É como se fosse um hemograma, é menos que um hemograma. Essa amostra é enviada para o laboratório do Hemocentro. Lá vai ser feito um mapeamento genético dessa amostra. Esse mapeamento é jogado no sistema. O sistema alimenta o banco de dados que fica a sede no Rio de Janeiro, chama Redome. Esse banco de dados ele vai comparar pacientes com cadastrados. Opa, peraí, achou uma pessoa compatível? Lembrando o seguinte, a probabilidade de achar uma pessoa compatível é 1 em 100 mil. Certo. Achou uma pessoa compatível? Achou. Onde é que foi colhida essa amostra? Tá, no Hemocentro de Rio Preto. Isso. Então manda o nome para cá, para Rio Preto, para o Hemocentro, para o Hemocentro localizar essas pessoas. Qual que é a ferramenta que o Hemocentro tem para a localização dessas pessoas? Aquele cadastro que a pessoa fez no dia que foi colhida aquela amostra. Sim. Isso se ela não atualizou seu cadastro. A maioria, há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Tem cadastro com 10 anos, com 20 anos. Já mudou celular, mudou endereço, mudou tudo. Justamente. Você imagina o seguinte, com essa explosão de vendas, de plano de telefonia, de imóveis, você acha que, você pegar uma lista de 5 anos atrás e ligar aquele telefone, você vai encontrar alguém? A probabilidade é mínima de se encontrar, né? Hoje essa é uma das grandes dificuldades. Essa é a dificuldade. Então o que acontece? Eles pegam aquele telefone que está lá, liga no telefone, o Hemocentro não tem um veículo para ir até a residência para saber se mora lá, liga naquele telefone. Dá assim, telefone inexistente, eles, na verdade não é assim, as moças assim, são bem compromissadas aqui em Rio Preto, né? Porque elas convivem com essas crianças, então elas conhecem o drama. Elas tentam achar mesmo. Então elas tentam achar mesmo, né? Inclusive até por isso que conseguiram contato comigo. E aí o que acontece? Não conseguiu localizar aquele telefone, deu inexistente, retorna lá para o Redome dizendo pessoa compatível não encontrada. Aí você imagina, eu faço a comparação assim, é como se você tivesse ganhado na loteria e perdesse teu bilhete. Pois é. É a única chance de vida dessas pessoas aí. Então, como eu acabei pegando uma amizade com esse pessoal do Hemocentro, e vendo o desespero dela em localizar essas pessoas, eu me prontifiquei com elas. Falei assim, ó,
é o seguinte, não manda mais nenhum nome embora por Redome sem localização. O que vocês vão fazer? Me passa o nome. Para a Polícia Militar é fácil da gente encontrar. Porque tem mais chances de encontrar. A gente tem banco de dados de veículos, CNH, de ocorrências. Então eu falei para ela assim, ó, passa o nome para mim, eu consigo a informação necessária que você precisa para localizar essa pessoa e te devolvo essa informação. Lembrando, é o seguinte, a polícia não vai atrás de ninguém, ela só consegue a informação, é assim, ó, polícia é órgão sigiloso, Hemocentro é órgão sigiloso, até então o sigilo permanece. Envia essa informação que o Hemocentro precisa, o Hemocentro, daí, com essa informação, entra em contato com o cadastrado, né, para poder fazer a única pergunta. A intenção de contato, o interesse de contato do Hemocentro com o cadastrado é só para fazer uma pergunta, Rei. É assim, ó, acharam uma pessoa compatível com você. Você quer continuar o processo de doação de medula? Lembrando o seguinte, a todo momento a pessoa pode falar assim, não, nesse momento eu não quero mais. Por qualquer razão. Por qualquer razão, né? Ou senão, ó, eu quero, eu vou, né? Então a gente entende até o seguinte, a gente entende que assim, você viu que o tempo dessas pessoas são curtos, precisa de medidas rápidas, né? Então, durante a elaboração dessa campanha, porque a gente está propondo fez uma exposição de motivo para a propositura de uma lei. Hoje em dia, nós somos o terceiro maior banco do mundo em cadastrados no banco de medula óssea. Perdemos para os Estados Unidos e para a Alemanha. Nós somos 3,5 milhões. Mas eu te pergunto assim, ó, desses 3,5 milhões, é assim, eu tenho achado que assim, eu achava assim, pela essa probabilidade de ser muito pequena de se encontrar uma pessoa compatível, eu imaginei assim, que fosse achar uma pessoa por mês, 2 pessoas por mês. Pasme, eu tenho encontrado 3, 4, 5 pessoas por semana. Depois que a polícia começou a participar desse processo. 3, 4, 5 pessoas por semana que iam retornar. Então, assim, imagina assim, ó, eu coloco em proporção Brasil. Né? Se está tendo esse número aqui em Rio Preto, imagina o Brasil inteiro. Em plena era de informação, quantas vidas não estão se perdendo por falta de informação? Sendo que essa informação está aqui do lado, está próximo. Exato. Não é verdade? Exato. Então, assim, a gente viu que a gente não adiantava só cadastrar essas pessoas e quebrar os mitos. A gente viu que, assim, dos 3,5 milhões, eu te pergunto, quantos passíveis de serem localizados? Eu acredito, pela essa proporção aí, que não chega a 1,5 milhão. Então, a gente viu que, assim, não adiantava só cadastrar, a gente precisava recuperar, resgatar esses 2 milhões que estão perdidos. São 2 milhões perdidos, porque se você não consegue localizar, são perdidos. Então, a gente precisava, com essa lei, trazer de volta essas pessoas. Sem dúvida. Tá certo. Tem um monte de assunto para conversar com o tenente ainda. Deixa eu só registrar aqui antes as cidades fora de São José do Rio Preto, onde o nosso programa está sendo visto ao vivo através do site www.tvriopreto.tv. Essa entrevista, tenente, está sendo vista em Ribeirão Preto, em São Caetano do Sul, em São Paulo, em Goiânia, em Presidente Prudente, em Palmas, em Cuiabá. Aqui no Brasil são em Erechim, no Rio Grande do Sul, Rio Claro, que mais? Santo André, São Bernardo do Campo, e fora do país, fora do continente inclusive, estamos sendo vistos também na Malásia, na Nova Zelândia e nas Filipinas. Que essa notícia se transmita, se multiplique entre essas pessoas que, na verdade, também não existem fronteiras para o problema, né? Para os doadores, etc. Então, encontrá-los é sempre importante. Isso, inclusive assim, foi bom você tocar nesse assunto, que assim, ó, justamente não é uma questão só do Brasil, é uma questão mundial, porque esse banco é mundial. Vocês observaram no vídeo que uma brasileira doou para uma criança argentina. Isso. Então é muito bonito. Isso aí fala realmente de amor. Não existe bandeira, né? Não existe raça. Então você vê que a gente é uma rivalidade assim, que a gente tem no esporte com a Argentina, né? Uma boa rivalidade saudável no esporte, né? Mas você vê que assim, quando se trata de amor, que isso não tem fronteira, não tem barreira. Você viu? Ela doou para uma criança argentina. Imagina. E ela se emociona toda vez que ela menciona aqui, que ela fala a respeito, ela se emociona. Sem dúvidas. Bom, existem alguns mitos sobre os quais a gente vai conversar, mas tem outro assunto que no intervalo a gente trocou uma ideia sobre isso, né? As causas da doença, né? As causas da leucemia, né? Comprovadamente não é nenhum problema ambiental e nem genético, né, tenente? O que se investigou a respeito disso? O que a gente pode dizer para as pessoas sobre isso? É assim, ó, é um pouco genético, mas é assim, não é hereditário, tá? É diferente de outros tipos de câncer. Entendi. Tá? É assim, outros tipos de câncer tem um histórico na família, então existe uma possibilidade de eu adquirir esse tipo de câncer.
A leucemia não. A leucemia não é hereditária. Pra você ter noção, eu não tenho nenhum histórico na família, né? E aconteceu comigo. Infelizmente, assim, é uma doença que ela vem se alastrando em muito, né? Durante agora a confecção dessa campanha, a gente visitou alguns lugares. Então a gente foi numa gráfica, na gráfica Armando, o proprietário da gráfica, descobriu há 3 meses. A gente foi na guarda municipal, filha de uma guarda municipal de 4 anos. Você começa então a assim, a gente começou, né? em vários lugares, a gente viu que infelizmente essa doença está se alastrando. Então mais do que nunca a gente precisa realmente montar esse exército do bem, que todas as pessoas se sensibilizem com o ocorrido, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu vi uma reportagem essa semana, eu não tenho muito tempo para assistir televisão, mas eu estava passando de relance e eu acabei vendo. Que passou na Globo, no Video Show, que teve uma novela da Globo, onde que aquela Carolina Dickman fez um personagem que estava com leucemia. E mostraram a gravação dessa cena, na época da novela. Ela cortando os cabelos. Ela raspando a cabeça. Isso. E assim, quem estava do lado de fora assistindo e se emocionando com essa cena? O Janequine. Mal sabia ele que, mais para frente, que ia ser acometido dessa mesma doença. Enfrentaria o mesmo problema. Enfrentaria o mesmo problema. Tá certo. É impressionante. Bom, o que atrapalhou, na nossa região especialmente, São José do Rio Preto, foi uma desinformação surgida há algum tempo atrás, a respeito da qual a gente tem que conversar, tem que falar sobre isso. Uma doadora, uma candidata à doação de medula óssea, acabou falecendo, mas não houve nada, não tem nada a ver com o processo de doação. Eu queria que você falasse sobre isso. É o caso da Luana, não é isso? Sim, o caso da Luana. É assim, ó, essa menina, assim, às vezes me emociona falar dela, porque assim, para mim essa menina, assim, deixou um exemplo de coragem, sabe? Uma menina que deixou um exemplo de coragem. E eu queria deixar só antes de comentar contigo a respeito da Luana, assim, ninguém morre doando medula óssea. Existe risco, como existe risco na coleta do hemograma, existe risco. Claro. Mas o risco é mínimo. O que aconteceu no caso da Luana? Foi assim, ó, hoje em dia você pode doar medula como se fosse uma doação de sangue, como se fosse uma doação de plaqueta. Inclusive a máquina é a mesma, né? Você toma um medicamento 5 dias antes. Esse medicamento estimula o teu organismo a produzir células, que são jogadas na corrente sanguínea. Essa máquina vem, ela colhe, filtra o teu sangue, tira essas células necessárias, pronto, você doou medula e salvou uma vida. Esse procedimento chama aférese. O que aconteceu? A Luana, ela ia doar por aférese, pela veia do braço. Viram que o braço dela, as veias do braço dela eram pouco calibrosas. A equipe médica, sensibilizada, sabendo que a única forma de salvar o paciente era a Luana, se reuniram e proporam para a Luana: Luana, a única forma é de passar um catéter. Você autoriza passar o catéter? Tudo depende da autorização de do doador. Claro. Aí o que acontece? Hoje em dia, se passa catéter para tudo dentro do hospital. É rotineiro a passagem de catéter. Você vai fazer hemodiálise, catéter. Sim. Você vai fazer uma cirurgia cardíaca, catéter. Quimioterapia, catéter. É assim, foram passar o catéter nela e erraram. E perfuraram uma veia e ela acabou falecendo. Juntou-se o mito da má informação com a forma que foi divulgada na época e acharam que a Luana tinha falecido porque estava doando medula. Não é verdade. Não é verdade, ela nem começou a doar medula. Nem a passagem de catéter faz parte de procedimento de medula. Claro, foi uma tragédia, foi sem uma dúvida, tragédia. Que atrapalhou muito o processo de doação, mas que não tem nada a ver com o processo de doação. Não tem. E o que a gente queria resgatar? Queria resgatar a imagem da Luana, né, que foi assim, a história de vida dessa moça foi uma história linda, assim, foi uma história de coragem, né? Tinha que refletir para as pessoas coragem, né? Ela arriscou a própria vida para salvar outra vida, né? E aí o que acontece? Infelizmente, da forma que foi divulgada, o reflexo dessa vida hoje se tornou em omissão, né? Se tornou em omissão, e a gente tinha que resgatar a imagem dessa moça, né? Uma história linda, uma história bonita, que ela entregou a própria vida para salvar outra vida. Tenente, o vídeo nos mostrou aí, já ajudou a desfazer um equívoco que as pessoas têm em relação a isso, que é a confusão
da medula óssea, aliás, da medula espinhal com a doação de medula, né? Não existe essa confusão, não tem que fazer nenhum trabalho na medula espinhal da pessoa, o nome só que é parecido, então é aí que gera essa confusão, né? Isso, justamente, é assim, ó, inclusive eu tinha esse pensamento, né? E assim, eu tenho conversado com pessoas super bem informadas, né? E todas me disseram, testemunharam a mesma coisa. Falou, tenente, você não me fala, a primeira coisa que veio na cabeça justamente foi isso daí. Quando você fala em cadastro de doação de medula, as pessoas imaginam que vão te enfiar uma agulha nas costas, tirar uma amostra, né, da tua medula para fazer o cadastro e às vezes a doação. Isso é mito, né? Isso não existe, isso aí é falta de informação. E o que acontece? É o seguinte, confunde medula espinhal com medula óssea. Que nem eu te disse, hoje você pode doar medula pela veia do braço, né? E voltando só um pouquinho em relação aqui ao caso lá da Christian, né? Então você vê que é um procedimento muito simples e confiável. Não existe um caso, você pode procurar na internet, eu procurei na internet, liguei no Redondo para perguntar. É assim, não existe caso de pessoas que morreram doando medula óssea. É um procedimento super seguro, né? E confiável, indolor, né? Que nem o médico fala, né? Já houve, o próprio vídeo mostrou aí pra gente a importância da urgência, da premência disso, né? Quer dizer, tem que ser localizado rapidamente. Isso. Houve casos aí, claro que não foi exatamente por não localizar a pessoa, mas houve caso do menino que tinha um irmãozinho que foi concebido, foi gerado para salvar o irmão e não houve tempo por causa de uma infecção dele. Quer dizer, a rapidez aí é fundamental, né, tenente? Justamente. Assim, a doença, infelizmente, é uma doença agressiva, né, em determinados momentos, que a pessoa não tem muito tempo de vida para que sejam tomadas as medidas cabíveis, né, que é no caso do transplante. Eu tenho aqui nas minhas mãos um pequeno panfleto que é elaborado pela campanha, né, o Batalha pela Vida, cadastro e doação de medula óssea, e tem aqui uma série de informações de muita utilidade para as pessoas que tenham, porventura, alguma dúvida em relação a isso, né? O que é medula óssea? A medula que salva vidas não é tirada da espinha, e sim do quadril. Uma das opções é essa, né? Fazer da bacia. Quadril, se puder explicar rapidamente, é assim, ó. É um procedimento super tranquilo esse. É assim, você chega no hospital, você vai para o centro cirúrgico, lá você é sedado. 40 minutos de procedimento, né? 40 minutos, a hora que você acordou, já foi feito o procedimento, é indolor, né? Pode gerar um pouquinho de dor no local, não deixa cicatriz porque é punção, então é super tranquilo. Você vê que no nosso vídeo, a Marta que doou para o seu irmão, no nosso vídeo menciona isso daí, há 23 anos atrás, ela fez a doação por punção, ela saiu do centro cirúrgico e foi até o alojamento. Os médicos não eram tão avançados quanto hoje. Né? Os de hoje. E ela saiu de lá, foi até o alojamento, andou 3 km depois de ter feito. Então é super tranquilo. O teu organismo recupera aquilo que foi tirado em 14 dias. Né? Eu gostaria, assim, até como você comentou, que não tem muito tempo, né? A Christian, ela faz um apelo, no vídeo, no testemunho dela, ela faz um apelo. Né? Ela fala assim, gente, eu sei que é difícil doar um pouquinho de medula. E assim, a gente está vendo que não é tão difícil doar um pouquinho de medula, né? E ela menciona assim, ó, eu sei que é tão difícil doar um pouquinho de medula, né? Mas pra gente é a nossa vida. Né? E assim, quando você convive com essas crianças, rapaz, assim, você se apaixona por elas. Algumas delas, infelizmente, não estão mais aqui com a gente, exatamente porque não houve essa resposta pronta, como hoje parece haver condições de que essas respostas prontas existam, né? Isso. Exatamente isso que interessa. E o que acontece? Assim, você acaba se apaixonando por essas crianças, porque assim, são crianças guerreiras, elas amadurecem muito rápido. Tem um caso aí do Gustavo, que infelizmente também acabou falecendo, né? E assim, eu não tive. No dia que a gente foi fazer essa gravação, eu estava em São Paulo, não pude acompanhar. Quando eu cheguei e vi a gravação e vi esse menino, assim, uma coisa que eu tenho frustração hoje é o seguinte, não ter dado um abraço a esse menino. Porque assim, você imagina o seguinte. Esse menino ele é furado para passar quimioterapia, para fazer exame quase todos os dias. Coitado. Né? Vive com medo, acorda com agonia, uma vida difícil. Né? E esse menino, que ele fala no testemunho dele, é o seguinte, ele coloca tudo isso de lado, o sofrimento dele do lado, para pensar na mãe. Então ele fala assim para a mãe dele. Né? Ele fala assim, ó, mãe, me perdoa porque eu estou fazendo você sofrer. Então você tem noção, uma criança falar isso para um pai, para uma mãe,
E fala o pai assim, e a mãe ouvir isso, é muito tocante. Né? Então, e fala assim, e depois ele coloca assim, se eu for embora, eu vou ter muita saudade de você e da Tati. Então, rapaz, assim, É emocionante, sim. Você se apaixona, rapaz. São verdadeiros guerreiros, né? E a gente vê que é tão simples, rapaz, ajudar essas pessoas, ajudar a salvar a vida dessas pessoas, né? É assim, o que eu quero deixar claro é o seguinte, não é que você vai se cadastrar, que você vai doar medula. Isso. Probabilidade é muito difícil de você Isso ser é muito chamado. importante, viu? Fazer o cadastro não quer dizer que imediatamente você vai ter que doar a medula. Ao contrário, o importante é que você faça o cadastro. A doação só depois, se houver necessidade, se houver o receptor compatível. Isso, achar é muito difícil. Tem gente que está há 20 anos nunca foi chamado. Quem pode doar? Pessoas entre 18 e 54 anos que gozem de boa saúde, né? Isso. Uma coisa que é bom frisar é a seguinte, às vezes as pessoas, é um pouco diferente da doação de sangue, viu? A doação de sangue tem muita restrição. Eu tive hepatite, eu tive não sei o que e tal. Então, para doação de sangue tem muita restrição. Para doação de medula, a restrição é muito menor. Olha. Um dos casos, assim, que é certeza, assim, quem teve doença oncológica, quem teve algum tipo de câncer, não pode doar. Tem um monte de gente que fica louco, porque passou pelo problema, não, eu quero me cadastrar, não pode. Tá? Quem tem doença oncológica não pode se cadastrar. Outros casos, caso quem tem ferritina no sangue, mas depende do grau. Então são pequenas exceções para doação de medula. Então eu peço assim, se tiver alguma dúvida, vá ao Hemocentro, né? Lá converse com o profissional lá, pergunte se você tem algum problema, pergunte para o profissional lá se você pode ou não pode. Lembrando que as restrições são mínimas. Tire suas dúvidas, porque essa eliminação das dúvidas pode fazer a diferença entre salvar ou não uma vida. Né? Tenente Anderson, eu queria agradecer muito a sua presença, parabenizá-lo pelo maravilhoso trabalho que está sendo realizado. Tem uma frase que diz o seguinte, quem quer faz, né? Tomando-se a decisão de fazer, é possível fazer. E a gente consegue... o público, a população é muito solidária em São José do Rio Preto. O brasileiro é muito solidário, né? Então as pessoas têm muito a colaborar, têm muito a prestar essa grande colaboração. Queria agradecer muito, parabenizá-lo pelo trabalho e desejar muito sucesso, colocando aqui a TV Rio Preto à sua disposição, à disposição da campanha, para o que precisar, o que puder ajudar na divulgação, etc. Estamos à disposição, Tenente. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de agradecer o espaço, né? E gostaria de só pedir para os telespectadores o seguinte, né? A confecção desse vídeo, essa campanha, tinha um propósito, a princípio, de tornar pessoas multiplicadoras dessa boa informação. Então eu peço para todas as pessoas que acompanharam a entrevista hoje, que viram o vídeo, que não guardem essa informação para si, que divulgue para outras pessoas. Tá lá com os amigos, não guarda para si, sabe aquele negócio da medula, assim assado? Não, é mito, isso é mito, hoje você pode doar medula pela corrente sanguínea, vai ajudar muito a gente nesse processo. Porque assim, a desinformação é muito grande. Então a gente está começando agora, e tem muito trabalho pela frente. Se as pessoas ajudarem, vai facilitar muito o nosso trabalho e vai ajudar a salvar vidas também. Eu não posso me cadastrar, não tenho idade suficiente. Só de você divulgar, só de você passar essa boa informação, já vai estar ajudando a salvar vidas. Tá certo, Tenente. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez e parabéns. E obrigado a você também, que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade aqui pela TV Rio Preto. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.